Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Do sonho da picanha ao pesadelo da carcaça de frango. O Brasil de Lula prometeu churrasco, mas entregou miséria. Lembra da picanha suculenta com aquela gordurinha na farofa? Pois é, hoje o povo tá brigando por ossos e restos de frango nos açougues. A inflação disparou, o preço da carne subiu 20% em um único ano. E o ovo, que sempre foi o refúgio do pobre, virou artigo de luxo. Até a grande mídia, que protege Lula a todo custo, já não consegue esconder a tragédia. Brasileiros recorrem à carcaça de frango para driblar a inflação. E qual é a resposta do governo? Mais gasto público, mais assistencialismo, mais inflação. E agora? Como a oposição vai agir diante desse caos? O que pode ser feito para impedir que Lula destrua de vez a economia do Brasil? No vídeo a seguir, você vai ouvir a opinião do deputado Gustavo Gayer sobre esse desastre e o que a direita pode fazer para barrar o avanço do populismo petista. Fica até o final, porque hoje vamos escancarar a farsa do governo Lula e mostrar como a esquerda está destruindo o Brasil. Compartilhe esse vídeo agora. O povo precisa saber a verdade. Nós saímos de picanha para carcaça de frango. Muitos mentem. Na verdade, todos conseguem mentir, mas poucos têm o talento, a habilidade para mentir de forma excepcional. E o Lula, nós temos que tirar o chapéu. Ele sabe mentir usando detalhes, sabendo instigar as emoções, o sentimento das pessoas como nenhum outro político na história brasileira conseguiu, talvez até mundial. É uma habilidade que, sinceramente, é impressionante. Todo mundo lembra que durante a campanha em 2022, uma das frases mais ditas do Lula é quando ele falava de que o povo voltaria a comer aquela picanha, com aquela gordurinha na farofa, tomando uma cervejinha gelada no domingo com seus amigos. Você repara que quando eu falei tudo isso, você montou na sua cabeça uma imagem nítida, à medida que eu ia colocando os detalhes, aquela picanha suculenta, vermelha, com a gordurinha na farofa, no domingo, na cervejinha gelada. Essa construção da imagem na cabeça das pessoas é algo que poucas pessoas conseguem fazer. E o Lula fez isso de forma soberba. Aqui tem um vídeo mostrando que, inclusive, ele sabia que esse era o jeito para se enganar as pessoas. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Sim, isso é verdade. O povo entra em delírio. E no delírio, o povo acredita no mentiroso. E por que eu digo que nós saímos de picanha para carcaça de frango? Vamos lá. Como vocês sabem, o preço da carne, do alimento em geral, subiu agora mais do que ele subiu no período da pandemia, até mesmo mais do que no período da crise da Dilma. E a imprensa começa a soltar. Com alimentos e energia mais caros, pobres sentem quase o triplo da inflação que ricos. Com comida cara, brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco. A gente inventa. Repare, o ovo não está entrando na matéria porque o ovo está caro demais. As pessoas não conseguem mais comprar ovos. Por quê? Na história do Brasil, sempre que a carne fica cara, as pessoas tendem a comer ovo por causa da proteína que tem no ovo. Dessa vez, a população brasileira, os mais pobres, foram encurralados de tal forma que eles não conseguem comprar ovos, porque o preço do ovo disparou. E as matérias são sempre assim, brasileiros comem carcaça de frango e espinha de porco para driblar o preço dos alimentos. Especialistas atribuem a alta nos custos a fatores que vão, aí eles colocam, de resquícios da pandemia e questões climáticas. Olha que absurdo. Olha o que a Globo escreveu. Resquícios da pandemia, gente. Pandemia que foi há quanto tempo atrás? Digamos outra coisa, no governo Bolsonaro 2022, a picanha estava 20% mais barata que agora.
Brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação. A gente inventa. Inflação mudou os itens dos carrinhos de supermercado e chegou a afetar a popularidade de Lula. A principal bandeira do Lula era acabar com a fome e que a população pobre, as famílias pobres voltariam a comer 3 vezes por dia, que o sonho dele era acabar com a fome. Qual é o resultado que o Lula está entregando? Mais pessoas estão passando fome no Brasil. Quem não está passando fome está tendo que reduzir a qualidade dos alimentos que eles consomem diariamente. E isso se tornou algo normal. Se fosse durante o governo Bolsonaro, pode ter certeza, seria o fim do mundo. Mas tem uma coisa, nós estamos falando de um período sem pandemia, sem absolutamente pandemia alguma, e com o Lula conseguindo aprovar a maioria dos seus projetos no Congresso através da compra de votos com o uso de emendas. Eu falo, Deus escreve ler certos por linhas tortas. Esse Lula 3.0, ele veio para fazer o que a direita não conseguiria fazer jamais. Destruir de uma vez por todas o apelo popular à esquerda, o PT e a história do Lula, aquela memória afetiva na época do Lula era melhor. Ninguém jamais agora poderá falar na época do Lula era melhor. O que nós temos escutado na época do Bolsonaro era melhor. E as pesquisas mostram que as pessoas sentem falta do governo do Bolsonaro, que as pessoas hoje consideram que o governo Bolsonaro foi melhor que esse governo atual, e a tendência é que as coisas venham a piorar, e piorar muito. Uma pesquisa recente mostra que, vamos lá, o preço da carne sobe 20% em 2024 e tem a maior alta em 5 anos. O preço da carne da bovina vão continuar alta em 2025. Olha só, se já subiu 20% no ano de 2024 e a tendência é que vai ficar mais caro em 2025, você pode ter certeza que estamos falando aí de milhões de famílias que deixarão de comer carne, que não podem agora comer ovo e vão ter que entrar na fila dos ossos. Isso é uma tristeza o que o Lula está fazendo. E aí vem o perigo. É a política populista que ele está prestes a implementar, que vai aumentar o rombo fiscal, vai aumentar a dívida pública para fazer programas assistencialistas, que vai aumentar a inflação e que vai aumentar o preço de tudo. Então, assim, nós entramos numa bola de neve que o Congresso tem que barrar todas as ações que o Lula apresentar de agora em diante para a gente poder chegar em 2027 com uma economia capaz de ser resgatada.